Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para resolver mais uma questão do exame de suficiência CFC 01-2011. As soluções também estão colocadas como posts em meu blog www.profmariojorge.com.br. Lá vocês poderão colocar as suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios, enfim, todo aquele comentário que vocês acharem necessários, ok? Estamos aqui agora para resolver a questão número 23. Essa questão número 23 fala sobre dois temas na área de custos também, que é a margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Uma empresa de treinamento está planejando um custo de especialização. Os custos previstos são custos variáveis de 1.200 por aluno, custos fixos de 72.000, dos quais 4.800 refere-se à depreciação de equipamentos a serem utilizados, e o curso será vendido a 6.000 por aluno. Ponto de equilíbrio contábil se dá com, então eles dão uma informação de custos, de valor de venda, e querem saber quantos alunos eles precisam de faturamento para ter o ponto de equilíbrio. Então, para resolver isso, nós precisamos entender duas coisas. O que é margem de contribuição e o que é ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é o que está sendo pedido, e margem de contribuição eu preciso calcular para chegar no ponto de equilíbrio. Então, margem de contribuição, o que é a margem de contribuição? Nada mais é do que o resultado entre receita menos despesas e custos variáveis. Eu vou tirar da receita apenas aquilo que for custo variável e despesa variável. Por quê? Porque essas são inerentes às vendas. Teoricamente, eu só tenho despesa e custo variável se eu vender. Se eu não vender, eu não tenho. Por isso se chama variável. E se eu vender mais, eu terei mais custos e mais despesas variáveis. Então, elas flutuam de acordo com o volume de vendas. Muito bem. Isso significa dizer também que se eu vender, eu tenho esses custos, obrigatoriamente. Isso é diferente de custo e despesa fixa. Elas estão lá independente da venda ou não, é uma estrutura montada. Muito bem. O que sobra desse cálculo, vendas menos despesas e custos variáveis, a margem de contribuição, tem esse nome porque o que sobra contribui para o pagamento das despesas e custos fixos. Então, o que sobra, margem de contribuição, contribui para o pagamento, para a composição de custos e despesas fixas. Então, o cálculo é assim: receita bruta menos custos variáveis, menos despesas variáveis. Custos variáveis, aqueles que estão diretamente relacionados com o volume de produção e vendas, como por exemplo matéria-prima e insumos. Despesas variáveis são aquelas que estão diretamente relacionadas com o volume de vendas, como por exemplo comissões e impostos. Se eu vender, eu tenho comissão e tenho imposto. Se eu não vender, eu não tenho nem comissão nem imposto. Se eu vender mais, eu tenho mais comissão e mais imposto. É assim que funciona. Receita bruta menos custos variáveis menos despesas variáveis vai dar a nossa margem de contribuição, que contribui para o pagamento das despesas e dos custos fixos. E o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio representa o volume de vendas no qual eu não terei nem lucro nem prejuízo, mas estarei cobrindo todas as despesas e todos os custos, fixos e variáveis. Aí eu estarei cobrindo ambos, fixos e variáveis, custos e despesas. Vendi, paguei custo, paguei despesa fixa e variável, não sobrou nada. Esse faturamento é o meu ponto de equilíbrio. Se eu faturar para menos, terei resultado negativo. Se eu faturar para mais, terei um resultado positivo. Se eu ficar nesse faturamento no ponto de equilíbrio, o resultado é zero.
como é que eu chego neste valor? Como é que eu chego no ponto de equilíbrio? A apuração do ponto de equilíbrio se dá pela divisão do total de custo e despesa fixa pelo percentual de margem de contribuição. Então, eu vou até aproveitar aqui o espaçozinho do quadro para lembrar. A nossa margem de contribuição era receita menos custos e despesas variáveis. Isso aqui é igual a margem de contribuição. Essa margem de contribuição contribui para o pagamento de despesas e custos fixos. Então, margem de contribuição menos custos e despesas fixas vai dar o resultado. Esse resultado será zero quando a receita for igual aos custos e despesas variáveis, custos e despesas fixas. Ou seja, quando a receita cobrir os dois. Como é que eu vou chegar nesse ponto de equilíbrio? Calculando da seguinte maneira. Pego os despesas e custos fixos e divido pelo percentual de margem de contribuição. Como é que eu acho o percentual de margem de contribuição? Margem de contribuição dividido pela receita. E o valor que der aqui, eu divido pela receita, vai dar um percentual. Custo e despesa fixa somado, divide por esse percentual, acha o ponto de equilíbrio. Vamos ver como é que foi resolvida a questão, aí reforça esse entendimento. Então, primeiro eu calculo a margem de contribuição unitária. Valor de venda unitário, 6.000. Custo variável por aluno, 1.200. Só o variável. Margem de contribuição, 4.800. Eu preciso achar agora o percentual dessa margem de contribuição. Eu vou dividir os 4.800 pelo faturamento, 6.000. Então, unitariamente, a minha margem de contribuição é 80%. Mas como é em percentual, essa margem de contribuição é unitária ou é por total. É a mesma margem de contribuição. É 80%. Então, como é que eu acho o ponto de equilíbrio agora? Eu vou pegar todos os meus custos e despesas fixas, que vai somar os 72.000, está lá no enunciado, e vou dividir pelos 80%. Divido por 0,80. Vai dar 90.000. Então, esse é o valor do faturamento total no ponto de equilíbrio. Porém, a questão pede o ponto de equilíbrio em número de alunos. Neste caso, devemos dividir o total do faturamento no ponto de equilíbrio, 90.000, pelo valor do curso. Aí eu sei quantos alunos eu tenho que faturar para chegar nos 90.000. Chegando nos 90.000, eu vou pagar custo fixo, custo variável, despesa fixa, despesa variável. E vai dar zero. Pego 90.000 então e divido por 6.000. Ponto de equilíbrio em número de alunos, 15. Então, a resposta correta é a letra D. Para testar, você pode substituir esses 90.000, né, pelo faturamento, vai calculando os custos individualmente, tem que chegar no resultado zero. Tá bom? Se por acaso ainda ficou alguma dúvida, por favor, coloquem essa dúvida lá no post, no comentário. Felizmente aqui nós temos um limite de tempo, então não dá para estender muito mais. Mas estamos à disposição lá no nosso blog. Pode mandar a sua pergunta, seu questionamento, que eu vou responder com maior satisfação. Ok? Muito obrigado e até a próxima.